Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e na aula de hoje eu preparei um teste de português para vocês. Serão 5 questões e cada questão vai valer 2 pontos. Então, você pode aqui tirar no máximo 10 pontos neste teste de língua portuguesa. É importante que você saiba o seguinte, que essas questões aqui, elas poderiam estar em qualquer prova de concurso público. Tem algumas pegadinhas, eu vou mostrar aqui para vocês como geralmente as bancas fazem para tentar confundi-los. E vou mostrar, obviamente, as questões, você vai ter um tempinho para poder resolver cada uma, marcar aí, anotar, na verdade, o seu gabarito, a sua resposta, e depois eu vou fazer os comentários, tudo bem? Se você ainda não é inscrito no canal, antes de fazer esse teste, tem um botãozinho vermelho aqui do lado, basta você clicar para você se inscrever no canal, porque dessa forma você não perde nenhum conteúdo, tudo bem? Vamos lá, vamos para o nosso teste? Olha só, eu vou deixar aqui na tela para você as questões, você dá uma pausa, tente resolver, já anote aí as suas respostas e daqui a pouco eu volto com a segunda questão. Muito bem, resolveu a primeira, agora vamos para a segunda. Agora, a terceira questão. Dê uma pausa e tente resolver essa questão. Agora, a questão número 4. Vamos falar sobre os porquês. Tente resolver essa questão também. E a última questão é esta aqui, sobre o acento grave indicativo de crase. Dê uma pausa e marque a sua resposta. Muito bem, agora que você já resolveu as questões, eu vou fazer o comentário de cada uma delas, fazer um resuminho aqui de alguns pontos da matéria e te dar algumas orientações para que na hora da sua prova você não tenha dúvida e você consiga resolver as questões de maneira prática e objetiva, tudo bem? Então vamos lá, a questão número 1 diz assim, ó, qual alternativa preenche corretamente as lacunas abaixo? E aqui você pode perceber que o que nós vamos trabalhar aqui é aquela oposição. Essa minha seta aqui ficou linda e maravilhosa, pelo amor de Deus, professora. Nós vamos trabalhar aqui aquela oposição, ó, mais com o i e mas sem o i. O que eu gostaria que você memorizasse? Que esse mas sem o i sempre poderá ser substituído por porém. É exatamente isso. Sempre você vai conseguir fazer a substituição por porém. Existem outras palavras que você também pode fazer a substituição, mas eu não quero complicar demais aqui não. Basta você trocar por porém e a semântica ficando perfeita, você já vai saber que o mas é sem o i, tudo bem? Por exemplo, na frase, Joana quis fazer um bolo, mas não tinha os ingredientes. Perceba que esse mais aqui da minha frase, ele pode ser substituído por porém. Por exemplo, Joana quis fazer um bolo, porém não tinha os ingredientes. Então, esse mas, não há dúvida, é sem o i. Vamos fazer um teste aqui na nossa questão. Olha, Rebeca disse que precisava de mais lâmpadas. Será que eu consigo trocar esse mais aqui por porém? Ó, vamos fazer o teste. Rebeca disse que precisava de porém lâmpadas. Opa, não dá. Se não dá para trocar por porém, é bem simples. Você vai utilizar o mais com i. Simples assim. Neste caso, esse mais com i aqui, não há dúvida, ele indica quantidade. Rebeca disse que precisava de mais quantidade, de mais lâmpadas. Não de uma só, mas de 2, de 3, de 4. Então, de mais lâmpadas. Indica que quantidade. Lembre sempre isso porque você não vai mais errar, você não vai mais se confundir em relação a esse parzinho. Agora vamos seguir com a leitura. Bom, a Rebeca precisava de mais lâmpadas, mas não disse quantas. Perceba que agora eu consigo trocar por porém. Porém, a Rebeca não falou quantas lâmpadas ela queria. Se eu consigo trocar por porém, eu não preciso ficar em dúvida. Eu simplesmente coloco aqui o mas sem o i. Então, memorize desta forma, porque na hora da sua prova vai ficar mais fácil de você conseguir marcar a resposta certa, que neste caso aqui é a letra D de dado. Agora vamos para a número 2. A número 2 diz exatamente o seguinte, ó, qual a frase está incorreta? Perceba que agora o que eu quero saber não é a correção, e sim a incorreção. Eu quero que você marque a frase que está
errada. Veja, ela tem bastante amigos no trabalho ou ela tem bastantes amigos no trabalho. Bastante é uma palavra que sempre cai em prova. Por quê? Porque ela causa certa dificuldade. Existem 3 possibilidades aqui em relação ao bastante, mas eu vou falar aqui para você apenas 2. O que você precisa saber é que o bastante ele pode se flexionar, ou seja, pode aparecer este S aqui, como ele pode não se flexionar. Ah, mas Eliane, quando ele não se flexiona? Quando ele for um advérbio. Porque o advérbio, em relação à parte da morfologia, o advérbio é uma classe de palavras e a gente estuda isso lá em morfologia. Então, em relação aos advérbios, a principal característica do advérbio é que ele é uma palavra que não se flexiona, ou seja, uma palavra invariável, portanto. E para o bastante ser uma palavra invariável, ou seja, ele funcionar como advérbio, ele precisa se referir a 3 classes de palavras. Ele precisa se referir, vou colocar aqui no cantinho, tudo bem? A um verbo, a um adjetivo ou ao próprio advérbio. É exatamente isso. Para ele não se flexionar, ou seja, ele funcionar como advérbio, ele só vai se referir a um verbo, a um adjetivo ou ao próprio advérbio. Vamos analisar isso no contexto para ver se é exatamente este bastante aqui funcionando como advérbio que está aqui, ó. Ela tem bastante amigos. Perceba que eu falei para você que para ele ser advérbio, ele precisa se referir a um verbo, a um adjetivo ou ao próprio advérbio. Aí eu quero que você observe com bastante atenção a que palavra o bastante está se referindo. Perceba que ele se refere a este elemento aqui, porque são bastante amigos. Lendo aqui a letra A, tudo bem? Sem me preocupar se está certo ou não. A gente só está fazendo a análise. Então, bastante está se referindo à palavra amigos. Aí eu quero te fazer uma pergunta bem sincera. Amigos é um verbo? Óbvio que não. Amigos é um adjetivo? É claro que não, professora. E amigos é um advérbio? Também não. Então, o que eu sei aqui por exclusão? Que esse bastante não é um advérbio, ele não funciona como um advérbio. E se ele não funciona como um advérbio, ele precisa estar flexionado, é exatamente isso. Logo, a alternativa incorreta é a letra A. Bastante amigos é uma frase que está incorreta do ponto de vista da norma padrão da língua portuguesa. Ah, mas Eliane, a correta é a letra B, perfeito, mas esse bastante aqui, qual é a função dele? Vou dizer para você exatamente agora. Quando bastante se referir a um substantivo, porque amigos aqui é um substantivo. Então, quando ele se referir a um substantivo, o que você vai lembrar? Você vai lembrar que ele será um pronome indefinido. Não é à toa que nós... Opa, peraí, deixa-me acertar isto aqui. Não é à toa que nós vamos conseguir trocar este bastante por muitos. Muitos. Então, ó, ela tem muitos amigos. Se eu consigo fazer essa troca, este bastante é um pronome indefinido e a principal característica dos pronomes, adivinha qual é? É que o pronome é uma classe de palavras variável. Então, vou colocar aqui, ó, só para a gente completar, pronome indefinido. Tem mais uma? Tem mais uma, mas este aqui eu não vou falar agora, tudo bem? Mais à frente eu até posso fazer uma aula falando, explicando melhor sobre o bastante. Se você tiver interesse, coloca aqui nos comentários. Ah, professora, eu quero que você explique a classificação da palavra bastante. Aí eu faço uma aula à parte, tudo bem? Para essa correção aqui não ficar muito longa. Então, ele é um pronome indefinido e ele sendo um pronome indefinido, ele vai se referir a quem? A um substantivo. Porque esta é a principal característica dos pronomes. Eles se referem a um substantivo ou eles substituem um substantivo. Neste caso aqui, ele está se referindo ao substantivo amigos, como nós vimos. Então, cuidado, porque às vezes na sua prova, por falta de atenção, você vai acabar marcando a letra B. Mas calma, porque a letra B está correta e o comando da questão quer a alternativa ou a frase
incorreta. Cuidado, porque as bancas fazem isso com muita frequência e muitas vezes, por falta de atenção, você acaba errando esse tipo de comando, esse tipo de questão. Então, muita atenção ao comando, à leitura do comando da questão. Então, número 2, letra A é a frase incorreta. Agora vamos para o número 3. A número 3 fala assim, ó, agora é a frase correta, ó. A frase correta é: essa questão aqui vai trabalhar algo que se chama regência verbal, especificamente a regência do verbo preferir, que é muito, mas muito cobrado em prova de concurso. Se você for fazer uma prova de concurso, saiba que existe uma grande chance do verbo preferir aparecer lá na sua prova. E o que você precisa saber é que o verbo preferir é um verbo que a gente chama de transitivo direto e indireto. Eliane tem dificuldade em relação à transitividade dos verbos. Tem um vídeo aqui no canal em que eu explico a transitividade passo a passo. Vale a pena você assistir. Vou deixar linkado aqui para você. Então, o verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto. Só que, além disso, você precisa guardar no seu coração que o verbo preferir é apaixonado por uma preposição. Que preposição é essa, professora? É a preposição a. Exata, vou até colocar um coração. Eita, não. Calma aí. Eu vou diminuir, na verdade, este a aqui, porque senão meu coração vai ficar meio estranho e vou ser mais esperto. Ó, vou fazer primeiro o coração e depois eu vou colocar o a aqui dentro. Perfeito, ficou lindo isso aqui. Nossa, tô arrasando aqui no desenho. Então, o verbo preferir, pessoal, ele é apaixonado pela preposição a. E uma coisa que você precisa saber sobre o verbo preferir também é que ele rejeita as palavras de intensidade. Então, quando houver ideia de intensidade, elementos intensificadores, o verbo preferir rejeita isso. Então, você não prefere muito mais hambúrguer do que cachorro-quente. Você não prefere 1000 vezes mais. Não, você não prefere nada disso. Você prefere uma coisa a outra. Eu vou falar de novo, bem baixinho aqui no pé do seu ouvido, ó. Você prefere uma coisa a outra. É sempre assim. Eu prefiro cachorro-quente a hambúrguer. É desta forma. E nunca eu prefiro 1000 vezes mais cachorro-quente do que hambúrguer. Não dá para ser essa construção. As bancas sabem que no dia a dia muitas pessoas falam dessa forma, ou seja, utilizam o verbo preferir com essa ideia de intensidade, com esses elementos intensificadores. Então, o que a banca vai fazer? Ela vai tentar empurrar para você esses elementos e vai dizer assim, não, isso aqui está correto, todo mundo no dia a dia fala assim, mas agora você já sabe. Guarde aí, quem prefere uma coisa a outra. É simples assim. Agora que você já entendeu essa explicação, nosso resumo aqui sobre o verbo preferir, vamos analisar cada uma das alternativas e vai ficar muito, mas muito fácil de você achar a resposta. Olha a letra A. Prefiro muito mais suco do que refrigerante? Não. É elemento intensificador? Então, aqui ó, a gente corta, porque o verbo preferir não admite esses elementos intensificadores. Então, letra A eliminada. E a letra B? Prefiro suco a refrigerante. Opa, agora o meu coração está em paz. Por quê? Quem prefere uma coisa a outra. É sempre assim, sempre será assim. Não importa a situação, você sempre vai preferir uma coisa a outra, tudo bem? Então esta é a nossa resposta. Número 3, letra B de bola. Letra C, ó, prefiro o suco do que o refrigerante. Não dá para ter esse elemento do que aqui, nem que, ok? É sempre eu prefiro uma coisa a outra. 1000 vezes mais elementos intensificadores e aqui também não. Então a única frase correta do ponto de vista da regência verbal é a letra B de bola. Agora me diz uma coisa, você está gostando desse tipo de vídeo, desse tipo de teste de língua portuguesa? Se você estiver gostando, deixa o seu like e se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se para você não perder os próximos testes, tudo bem? Vamos agora para a número 4. E a número 4 é uma questão que vai falar sobre os nossos amigos porquês. Tem muita gente que tem dúvida em relação aos porquês. Se você tem dúvida, aqui no canal também tem um vídeo sobre os porquês, vou deixar linkado aqui para vocês.
Aqui a questão é bem simples, ela quer a opção correta. E aqui tem uma lacuna, a gente vai preencher essa lacuna com o porquê aqui correto. Ó, não sei por que estou me sentindo tão mal. O que você precisa lembrar? Que nesse tipo de construção, você vai trocar este porquê, sempre será assim, ó, por qual motivo? Porque aqui é exatamente isso que a gente quer saber. Eu quero que você olhe para esta parte aqui, ó, por qual. Se por qual está separado, o porquê também será separado e sem acento. Então, não sei, vou preencher aqui para você, porque estou me sentindo mal. Deixe-me tentar fazer o seguinte, eu vou colocar aqui em cima para não ficar esse negócio meio esquisito assim, ó, porque estou me sentindo mal. O que eu quero que você associe, porque vai ficar mais fácil de você memorizar, é exatamente isto aqui, ó. Se você consegue trocar o porquê por qual motivo e por qual já é separado, o porquê também será separado e sem acento. Então, não sei por que estou me sentindo tão mal. Logo, se é separado e sem acento, é a letra D de dado, que é a nossa resposta. Agora vamos para a última questão, que é uma questão sobre o acento grave indicativo de crase. Pessoal, é importante dizer isto aqui, ó. Crase é um assunto que é a base da língua portuguesa e é a base também daquilo que é cobrado em concurso atualmente. Se você não dominar as regras de uso da crase e também os casos facultativos e os casos proibitivos, fica mais difícil de você conseguir acertar as questões de concurso. O que eu quero que você entenda? Que as regras de crase, elas não são tão difíceis, porém, é importante que você estude crase em uma sequência lógica. Por exemplo, você não pode estudar crase de forma sozinha, aleatória, solta, não. Você tem que estudar crase logo após você ter estudado regência verbal e regência nominal, porque esses dois assuntos estão atrelados. Às vezes vocês ficam perdidos porque vocês não estão estudando na sequência correta. Vocês não estão estudando de forma a conectar os assuntos. E aí fica difícil realmente, porque um dia você estuda um assunto, daqui a pouco você estuda outro, daqui a pouco você estuda outro, mas este assunto aqui que você estudou no dia 1, por exemplo, ele não está conectado ao assunto que você estudou no dia 5. E aí fica difícil, você não consegue conectar os pontos e aí você acha que a língua portuguesa é algo extremamente difícil, um bicho de 7 cabeças, e você nunca vai aprender esse negócio. Mas não é bem assim. Se você quiser estudar dessa forma organizada, sequencial, eu vou deixar o link aqui da Rota de Estudo, lá eu explico tudo isso, como você tem que estudar, explico para você todas as regras, é óbvio, todas as regras de crase, todas as exceções, todas as pegadinhas que as bancas fazem atualmente. Vamos estudar tudo isso, não só crase, mas todos os assuntos de língua portuguesa. São, se eu não me engano, 30 módulos de língua portuguesa com aulas bem passo a passo, com exercícios, com muitos, mas muitos exemplos para que vocês consigam aprender língua portuguesa de uma vez por todas e vocês consigam passar no concurso que vocês quiserem. Língua portuguesa, você já sabe, é a base para qualquer concurso. Então, não vamos perder tempo e vamos estudar essa matéria e vamos dominar esse assunto, tudo bem? Então, aqui a gente falou sobre crase. O acento grave indicativo de crase foi empregado corretamente na letra. Vamos analisar cada uma das alternativas e aí eu quero te dar algumas dicas aqui, te passar algumas coisas interessantes sobre o uso do acento grave indicativo de crase. Ó, parabéns a todos. Todos aqui é um pronome, isso, é um pronome indefinido. E diante de pronome indefinido, não haverá jamais a crase. Então, esse acento grave aqui está incorreto. Não é a nossa resposta. Lembre-se que nós estamos buscando a alternativa correta. Agora veja a letra B. A letra B é uma maldade, ó. Pediu ajuda a uma pessoa desconhecida. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Então, este verbo pediu uma preposição. Só que aqui existe um fator impeditivo, que é o artigo indefinido. Então, este a aqui, pessoal, é só uma preposição. Não posso colocar o acento grave indicativo
indicativo de crase. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu coloco acento grave indicativo de crase, o que eu estou querendo dizer é que aqui existe um A e mais um A. E esses dois A's vão se unir, vão se fundir, e a gente marca essa fusão com acento grave e indicativo de crase. Então, se só existe um A aqui, para que eu vou colocar o acento grave? É óbvio que isso aqui não está correto. Agora, olha a letra C. Fui à casa do Maurício para almoçar. Cuidado com a palavra casa, porque ela tem algumas particularidades. Você só vai colocar o acento grave indicativo de crase na palavra casa quando ela estiver determinada. Exatamente isso, ó. Não era uma casa qualquer, era a casa do Maurício. É uma casa determinada, é uma casa conhecida. Logo, o acento grave indicativo de crase aqui é obrigatório. Essa é a nossa resposta? É claro que sim. Número 5, letra C. Agora, cuidado com a letra D, mas muito cuidado. Tem muita gente que coloca crase, coloca o acento grave aqui em a partir. Pelo amor de Deus, grave no seu coração, anote no seu caderno, a partir não tem crase. Não tem crase. Mas Eliane, e se for? Não, não existe o e se. Não, nunca haverá crase. Mas por que nunca haverá crase? Porque isto aqui é um verbo e não existe crase. Você vai aprender isso comigo lá na rota de estudo. Não existe crase, você não pode colocar crase antes de verbo. Então, este A aqui, pessoal, pelo amor de Deus, não tem acento grave e indicativo de crase. As bancas vão tentar empurrar isso para você, sabe por quê? Porque no dia a dia, a maioria das pessoas colocam a crase aqui, colocam um acento grave aqui. Se você olhar nas redes sociais, você verá que muitas pessoas colocam o acento grave indicativo de crase aqui em a partir, mas agora você já sabe que não existe crase nessa estrutura. Portanto, letra D, não há dúvida, está eliminada. Aqui, ó, tem um acento grave aqui, está incorreto. Você já sabe que a partir não tem crase. Número 5, portanto, letra C de casa. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero que você coloque aqui nos comentários quantos pontos você tirou nesse teste. Esse teste vale 10 pontos. Eu quero saber quantos pontos você tirou. Coloca aqui nos comentários que eu estou esperando a sua resposta. Eu espero que você tenha gostado desse teste de língua portuguesa. Se você gostou, deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e até o nosso próximo teste. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.